Vamos então estávamos então a falar de stress, estamos a tentar falar de stress. Isto já me está a causar stress. O stress é exatamente isto, é uma resposta do organismo que é uma exigência. Estou a ter uma exigência com a qual não estava a contar. Por favor, digam-me então que tem o som, está bem? Quem está a ouvir desde o Instagram, diga por favor que tem o som. Então, o conceito de stress é um conceito que sofreu algumas alterações ao longo dos tempos e naquela época, stress, a palavra inglesa stress, queria dizer exatamente uma pressão ou uma determinada constrição. E portanto, no século XVIII, o stress já significava uma pressão sobre uma pessoa. Depois, a partir do século XIX, o conceito de stress passou a ser descrito como pressões sobre um órgão ou sobre a mente humana. E efetivamente, no século XX, manteve-se esta definição, embora a classe médica especifica o stress como uma resposta não específica do organismo a qualquer exigência. Então, numa perspectiva biomédica, o stress é visto como um conjunto de alterações físicas e bioquímicas do nosso organismo, desencadeadas pelo cérebro, para tornar o indivíduo mais apto a enfrentar uma situação nova que vai exigir uma adaptação. Portanto, o stress é visto do ponto de vista da fisiologia como um desequilíbrio ao nível dos sistemas hormonais, habitualmente com um excesso de concentração de hormonas. Este excesso pode dar-se no sistema nervoso simpático, na medula suprarrenal ou ainda no sistema hipófise e suprarrenais. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o nosso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, quando nós temos uma atividade mais parasimpática, nós podemos dizer, de uma perspectiva genérica, que temos mais uma situação de repouso, de descanso, ou quando estamos a fazer a digestão. Quando temos mais uma atividade simpática, ou simpaticotónica, quando estamos mais em risco, quando o meu organismo interpreta-me mais como um risco, quando eu tenho necessidade de lutar contra algo ou com alguma coisa. Então, o sistema nervoso simpático, assim para fixarem de uma forma genérica, é aquele que, por exemplo, vai dilatar a pupila, ou que vai acelerar os batimentos cardíacos, ou inibir a atividade do estômago. Então, eu digo sempre, quando é para fazer uma mnemónica, o sistema nervoso simpático é como quando vemos alguém que estamos apaixonados, não é? Dilatamos a pupila, o coração começa a bater e, portanto, não há necessidade do estômago trabalhar porque nem queremos comer, portanto, é inibida a atividade do estômago, é inibida a salivação, ficamos com a boca mais seca, a bexiga é relaxada e também é numa fase simpaticotónica que é promovida a ejaculação. Quando vemos, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático, então a pupila fica contraída, é estimulada a salivação, os batimentos cardíacos são reduzidos. Então o sistema nervoso autónomo, que se divide nestes dois ramos, simpático e parasimpático, que tem, digamos, fibras, terminações nervosas, mais ou menos em quase todos os órgãos. E, portanto, a partir disto, nós podemos identificar dois tipos de stress. Nós identificamos um stress positivo e um stress negativo. Então, um stress positivo também é conhecido como eustress, seria um stress normal, chamemos-lo assim, e um stress mais negativo, uma fase mais negativa do stress, que podíamos chamar como um stress, como angústia, ou como distress. Então, o stress nem sempre é negativo. Em pequenas doses, o stress é aquilo que nos ajuda a ter que apresentar um trabalho, a ter que cumprir prazos ou ter que fazer uma viagem e estamos atrasados. Então, isto é o que se chama o colocar-nos em stress. Então, sabemos que temos assim dois tipos de stress. Um stress que é o positivo, que será o normal que tenhamos algum stress, e depois o stress que é o stress negativo, com ansiedade ou com sensação de pressão, com sensação de
de angústia, quase assim. Então, o stress positivo é aquele que nos ajuda a manter o foco naquilo que nós desejamos alcançar, com energia, com alerta. Por exemplo, durante uma apresentação, durante uma conferência, é o que nos permite estar com a concentração focada, ou é o que nos leva a estudar para um exame, por exemplo, ou quando estamos cansados e temos que apresentar um trabalho. Então, isto é o que também, de alguma forma, era o que chamávamos a resposta de fight de luta ou de fuga. E é o que podia salvar a nossa vida quando pensamos no Australopithecus, que via um animalzinho a correr atrás dele e tinha que fugir. Então aí era a fuga, ou luta ou fuga, e efetivamente é o que foi permitindo a sobrevivência humana. Só que isto que era fácil de entender quando temos um animal e temos que fugir do perigo, levando isto para o que se passa no dia da nossa sociedade, é fugir do nosso chefe porque é indelicado, ou é quando nos zangamos com o marido ou com a mulher, ou é quando os filhos de alguma forma nos incomodam e temos algum problema familiar, ou é quando temos uma viagem e vamos ter que fazer uma apresentação, um trabalho. Então, a forma em que hoje se apresentam os animais dos quais tínhamos que fugir quando estávamos no Australopithecus são diferentes agora na nossa vida. Então, portanto, já perceberam que o stress nem sempre resulta de eventos desagradáveis, porque há acontecimentos positivos que têm uma mudança positiva na nossa vida e que também nos causam algum stress, como o mudar de trabalho, o casar, uma gravidez, mudar de cidade, por exemplo. Tudo isto, obviamente, que nos deixa tensos, que nos causa algum stress, alguma ansiedade, que é o necessário para fazermos as mudanças que também temos que fazer na nossa vida. Então, o único problema é que esta hoje não está a correr bem. Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui uma coisa para isto não me escorregar. Então, o único problema é que a resposta ao stress hoje em dia na sociedade como nós a vivemos está amplamente ativada e o corpo sente que a vida corre perigo, embora efetivamente nós não corremos perigo na maioria das situações. Por isso esta exposição crónica ao stress, ou aquilo que o nosso corpo sente como stress crónico, vai ter danos na nossa saúde, com o desenvolvimento de algumas doenças físicas e emocionais e até mentais. Então, há uma curva de stress, aquilo que nós chamamos a curva de performance de stress, em que nós temos uma curva com muito pouco stress, o que chamaríamos o underload. É aquilo que é a mesma coisa que dizer que estamos inativos. É um indivíduo que é pasmaceiro, está deitado à espera que caia alguma coisa, que alguma coisa de bom lhe aconteça na vida. E depois, quando temos o stress ótimo, é, digamos, uma curva ótima de stress e que vai culminar no excesso de fadiga. Tó, não fechei esta porta. Obrigada. E esta fadiga que culmina aqui num ponto de uma curva, este máximo da fadiga, que nos pode levar à exaustão quando ultrapassamos a curva de stress máxima, então temos demasiado stress, que é o que depois nos vai levar àquilo que se chama um burnout, ou seja, um esgotamento com ansiedade, com angústia, com um breakdown, porque eu não consigo responder mais ao stress. Então, estas consequências físicas do stress podem ser mais rápidas ou mais lentas. Eu tenho as mais rápidas quando, por exemplo, é mais fácil dar este exemplo. Quando eu, efetivamente, vou conduzir e tenho um carro, eu tenho que travar, alguém se mete à minha frente, então eu tenho um stress rápido. É mesmo o meu corpo vai reagir da mesma maneira a quando eu tenho um acidente do que quando eu me sento para trabalhar e tenho 20 e-mails para responder. Esta é a via da ação rápida. Então o meu cérebro ordena ao meu corpo que aumente o metabolismo, preparando para fugir do perigo. Supostamente o perigo neste caso seria os 20 e-mails que eu tenho para responder ou o carro que eu estou a ver que vou bater. Então,
a medula da suprarrenal é ativada, que é uma estrutura, assim, um chapéuzinho que fica em cima do rim, e vai levar à libertação de adrenalina e de noradrenalina, e estas substâncias aceleram os batimentos cardíacos. Isto dá um aumento de oxigênio a nível global, aumenta a nossa transpiração, as mãos ficam suadas, a respiração fica ofegante. Isto vai servir para qualquer tipo de stress agudo, ok? Depois temos que, quando vemos um rapaz giro, também podemos ter esse stress agudo, que a respiração também fica ofegante. Mas quando tenho, ou quando acho que vou ter um acidente, a respiração também fica ofegante. Ou quando eu tenho tanto trabalho que não sei o que é de fazer, digamos, de alguma forma o meu corpo prepara-se para este stress. E depois há uma via de ação mais lenta em que já ocorre a libertação de outras hormonas, nomeadamente a aldosterona e o cortisol, que já vão ter um efeito a longo prazo. É aquilo que dá um stress mais crónico, vamos chamar assim. Então a resposta mais aguda é com o aumento da respiração, da atenção, do metabolismo, e a resposta mais a longo prazo é quando efetivamente há um aumento da pressão arterial cronicamente estabelecida. Portanto, a maioria dos casos de hipertensão arterial que temos nas pessoas com 40 anos, 35, 40 anos, sem nenhuma doença estabelecida, tem a ver com isto, com um stress cronificado em que o meu corpo vai produzindo as hormonas de ação lenta, neste caso seja a aldosterona, seja o cortisol, que vão fazer com que aumente cronicamente a pressão arterial. E, portanto, uma boa ideia seria diminuir o stress. Bom, o cortisol também, por um lado, vai aumentar a memória, a atenção e aumentar a pressão arterial, ou seja, naquele momento eu preciso disto, mas por outro lado, o que é que me vai fazer o cortisol? Vai diminuir a serotonina, vai diminuir o meu sistema imunitário e vai, de alguma forma, diminuir a minha sensibilidade à dor. Então, cronicamente, isto também não é bom. Então, nesta perspectiva, neste pequeno resumo que eu vos fiz, quais são os sintomas do stress? Então, temos sintomas físicos, como por exemplo, estar mais nervosa, ou sentir zumbido, ou sentir suores frios nas mãos e nos pés, sentir a boca seca, uma sensação de dificuldade em engolir, por exemplo, o bruxismo, aqui a tensão na articulação temporomandibular, que me vai levar a ranger os dentes, por exemplo, durante a noite, ou o não dormir bem, ou ter dificuldade em adormecer, ou acordar várias vezes durante a noite, ou acordar demasiado cedo, também pode ser outra característica, ter sensação de tensão muscular e de dor no corpo, ter uma dor no estômago ou por baixo do externo, na zona onde achamos que fica o estômago, que na realidade é o plexo solar, ter sensação de dor de cabeça, latejar de cabeça, diminuir o nível da energia. Então tudo isto são sintomas crónicos quando o nosso corpo está cronicamente sujeito a stress. E quais são os sintomas emocionais? Ou seja, como é que eu me sinto do ponto de vista emocional quando eu tenho stress? Ou seja, quando o meu corpo sente que não está a ser capaz de dar resposta. Posso sentir ansiedade, posso sentir frustração, posso sentir tristeza, posso sentir medo também. Mas essencialmente esta frustração e esta agitação, o que depois nos leva a evitar o contacto com outras pessoas, sentirmos-nos com mais baixa autoestima, estarmos mais sozinhos, mais deprimidos, termos dificuldades em relaxar, ou seja, mesmo quando temos tempo para relaxar, temos dificuldade em efetivamente tirar a tomada da corrente elétrica. E uma coisa muito importante, que é a sensação de perda de controle. Então, quando temos esta sensação de perda de controle, quando não vamos dar conta do recado. E depois isto vai nos levar a alterações cognitivas. Quais são as alterações cognitivas? A sensação de preocupação constante, os pensamentos desordenados na cabeça, ou seja, eu tenho muito trabalho, mas por outro lado eu não consigo ordenar os meus pensamentos, ter esquecimentos, ter desorganização, ter desconcentração, ou seja, eu sei que tenho muito trabalho, mas eu também não me consigo concentrar na minha tarefa.
e que me vai levar a ter sintomas comportamentais, como por exemplo alterações de apetite, alterações no sono, fuga à responsabilidade, portanto já não quero trabalhar, ou seja, eu sei que tenho muito trabalho, mas já não quero trabalhar, e que depois me pode levar a outros comportamentos, como por exemplo o aumento do consumo de tabaco, o aumento do consumo de álcool, aumento da necessidade de ter outra fuga, como por exemplo as compras. Então tudo isto são sintomas comportamentais de excesso de stress. E isto vai levar também a um sintoma muito interessante, que é o impacto na comunicação entre o meu cérebro e o resto do corpo, nomeadamente o intestino, isto que nós chamamos o eixo brain-gut, e vai influenciar a própria motilidade intestinal, a alteração do número e da qualidade dos bichinhos, portanto da flora intestinal, e isto vai ter, por um lado, do meu intestino para o meu cérebro, influência nos neurotransmissores, com mais stress, com mais ansiedade, com mais alterações de humor e de comportamento. Então podemos dizer que um estado de saúde normal leva-nos a uma fisiologia normal do meu intestino, e que um estado de distress, portanto de excesso de stress, de disease, leva-nos a alterações comportamentais e de cognição e de emoções, que resulta, por um lado, também de um nível aumentado de mediadores inflamatórios a nível intestinal, com disbiose intestinal. E então, já falamos em algumas causas de stress, mas efetivamente a vida moderna está cheia de dificuldades e de prazos a cumprir e de frustrações e de exigências que, sem dúvida, que quase que este stress se converteu numa forma de vida. Então nós sabemos que o stress pode ser externo a mim. O que é que isto quer dizer? Stress no meu trabalho, stress por problemas financeiros, por grandes mudanças na minha vida, mortes, separações, mudanças de cidade ou de país, problemas familiares, mas também por causas internas, ou seja, se eu sou uma pessoa excessivamente pessimista, se eu sou uma pessoa com pensamentos muito rígidos, com falta de adaptabilidade à vida, ou com falta de flexibilidade, com preocupação constante, com um tipo de padrão que já é um padrão ansioso e estressado, as pessoas que dizem que nasceram assim, isto faz com que efetivamente as pessoas levemos uma vida estressada. E em 1967 efetuou-se uma lista dos 10 mais estressantes eventos que podem acontecer na vida de um ser humano, sendo que obviamente o evento de stress a 100% seja a morte de um filho ou a morte do marido ou da mulher, a separação ou o divórcio como a segunda causa, com cerca de 75%. E depois, só depois da separação é que vem a prisão. A prisão, o ser preso, vem com 60%. A morte de algum familiar ou alguma lesão. O casamento é uma coisa que dá cerca de 50% de stress. E também, como é que se diz? O despedimento, obviamente. E depois, o que nós chamamos a reforma. A reforma dá cerca de 40% de stress. Então, o que é giro ver com isto é que nós não somos estressados, nós estamos estressados, porque é um estado. Porquê? Porque de 7 em 7 anos o meu organismo muda completamente todas as células, então eu não posso dizer que sou de uma forma ou de outra, porque efetivamente eu tenho sempre capacidade de mudar, e o stress é uma delas. Quando nós praticamos hábitos saudáveis, nós melhoramos a nossa qualidade de vida e o nosso corpo vai agradecer de alguma forma. Por isso é possível nós controlarmos o stress. Porquê? Porque nós podemos manter uma atitude positiva perante a vida e nós podemos perfeitamente aceitar os nossos fracassos, seguir em frente para termos mais sucesso, porque tudo é uma aprendizagem na nossa vida. Então também temos que ter essa consciência e ter tempo para a nossa família, para os nossos hobbies, para os nossos interesses, porque já podemos ficar mais relaxados, fazer algo que efetivamente gostemos e dar tempo ao nosso corpo para relaxar.
Então existem umas 4 dicas assim básicas, que são os 4 A's de Stress Management, que é o avoid, portanto o A de avoid, de evitar um stress desnecessário, ou seja, quando eu sei que alguma coisa já me vai causar muito stress, eu posso evitar ter essa coisa ou ter essa pessoa na minha vida. Depois o A de alter the situation, ou seja, eu posso alterar essa situação. Então, se eu não a posso alterar, então vou ter que aprender a viver com ela. O adapt é exatamente isso, é a adaptação à situação que eu não posso alterar. E o accept, de aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Mas, obviamente, que existem imensas outras técnicas, como, por exemplo, a alimentação, a atividade física, ter momentos de família, ter momentos de vida conjugal, de o curtir a convivência com os outros, o reconhecer os limites. Então isto é muito importante para vivermos a vida intensamente, por um lado, mas com relaxamento, por outro. E o respirar é muito importante, porque o respirar é a ponte que liga a vida à consciência, portanto, que vai unir o meu corpo aos meus pensamentos. E, portanto, o respirar corretamente ajuda-me a controlar o ritmo cardíaco, vai diminuir o stress, melhora a minha postura, melhora a concentração. É o respirar para não pirar. É o respirar para não pirar. E então, quando eu faço uma respiração de anti-ansiedade, eu inspiro até 4 e deito abaixo, expiro até 4 também. A técnica de meditar ajuda muito na produtividade e na melhoria da nossa vida social, porque efetivamente nos ajuda a ter mais foco e ter um relaxamento físico e mental. Existem milhares de tipos de meditação. O fazer exercício físico, como já falei, que é o condicionamento, melhora no condicionamento físico geral, mas é óbvio que nos ajuda no controle do stress e da tensão emocional, porque também produzimos endorfinas, o que vai melhorar o nosso sono e vai nos dar uma sensação de prazer. A outra coisa muito importante, como já dissemos, é a nutrição. Então, existem alguns alimentos que são anti-stress, como por exemplo o peixe, como por exemplo a alface, a castanha do Pará, os brócolos, o abacate, a laranja. Então esta é uma alimentação anti-stress. É muito giro perceber, por exemplo, que o rim, que já falamos do rim e das suprarrenais, que são as glândulas que estão efetivamente muito envolvidas nesta questão do stress. O rim, por exemplo, não quer tudo o que seja doces ou café ou bebidas processadas e com... como é que se diz, e com corantes, e comida aquecida no micro-ondas, o rim também não quer, mas o rim sim quer o peixe, quer as leguminosas, quer as oleaginosas e algum tipo de legumes. Então isso é muito importante. Depois, o tirar um tempo só para nós, que é dar um passeio, ouvir música, ler um livro, beber uma boa chávena de chá. Então, este tirar um tempo só para nós é também praticar atividades que nos deem algum tipo de prazer, que é sair um pouco da rotina. Quando fazemos o que mais gostamos, libertamos serotonina, que nos vai dar felicidade, que nos vai dar a sensação de bem-estar. E é aqui, por exemplo, que entra então ir passar uns dias sozinho, mais isolado. Estamos numa época mais complicada do ponto de vista social, por tudo aquilo que aconteceu desde o ano passado. Então, uma das coisas que nos têm, aconselhado muito a fazer é fazer retiros, é inscreverem-se num retiros. Então, um retiro que é basicamente um sítio para onde vamos, que é um espaço para encontrarmos aquela coisa chamada paz interior, que está sempre cá, mas anda meio perdida. Então, nestes sítios que estão previstos para que possamos falar menos, ter menos ruído mental, para termos um contacto privilegiado com a natureza, para termos atividades que vão estimular o autodesenvolvimento, para
termos uma transformação pessoal e para restabelecermos algum equilíbrio emocional que tínhamos perdido na nossa vida. Servem também para nos desconectarmos da rotina diária, do dia a dia, e isto só por si já vai induzir um estado de relaxamento que vai aliviar o stress. Portanto, permite-nos renovar as nossas energias e aprendermos a ver os nossos problemas ou os problemas que achamos que temos de outra perspectiva e de outra maneira. Também, obviamente, que este tipo de retiros faz um detox físico, porque neste